Fala galera, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre petróleo hoje, cara. O que a falta do petróleo pode fazer para os países de primeiro mundo e quais são as táticas desses países para se manter no primeiro mundo. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Extraído da terra, grosso, escuro, mal cheiroso. Mas de tal maneira o homem depende dele que se entra em falta, toda a atividade econômica dá uma parada. A qualidade da vida no ano de 74 esteve ligada ao petróleo. O mundo, por mais voltas que dê, nunca será o que era antes de 13 de outubro de 1973. A época da energia barata terminou nesse dia. O barril de petróleo, que custava $3, começou a subir aos pulos. 4 meses depois, em fevereiro de 74, estava custando mais de $11. No começo, em outubro de 73, foi apenas mais uma guerra, a quarta entre um pequeno país, Israel, e os árabes, seus vizinhos. O Ocidente tomou o partido de Israel. Os árabes, em represália, fecharam a torneira do petróleo. E os preços foram multiplicados por 4. Era a primeira vez que se usava uma matéria-prima como arma política. De repente, os países desenvolvidos, fabricantes de produtos industrializados, ficam menos ricos, enquanto 12 países subdesenvolvidos, fornecedores de uma matéria-prima, o petróleo, enriquecem da noite para o dia. Nunca ninguém imaginou, nem nas 1001 noites, que isso pudesse acontecer. Os homens mais solicitados da Terra em 74 não são o presidente dos Estados Unidos da América ou o secretário-geral do PC da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estes dois podem ser os mais temidos. Os cortejados de verdade são o rei da Arábia Saudita, o Shah do Irã e o chefe do Kuwait. 16 postos de álcool foram instalados hoje em 5 cidades brasileiras: São Paulo, Rio, Maceió, Brasília e Recife. A inauguração do posto de álcool em Recife mereceu cerimônia especial. Além do ministro César Causa, estavam presentes à solenidade o presidente da Petrobras, Sigiac Weck, e o governador Marco Antônio Maciel. Depois de inaugurar a primeira bomba de distribuição de álcool, o ministro falou sobre as perspectivas de redução no consumo dos derivados de petróleo. É um esforço do governo para que outras empresas privadas também entrem nessa fase de distribuição do álcool e que o governo federal e o governo estaduais, frotas, passem o seu carro para consumir álcool hidratado. Aqui em São Paulo, 5 postos de gasolina com bombas de álcool hidratado começaram a funcionar às 8 horas da manhã. E num deles, o primeiro carro movido a álcool só apareceu às 10 horas. Você usa esse carro há muito tempo? Uso. Nós estamos usando esse carro há mais ou menos um mês em teste. Nós somos uma retífica e estamos testando esse carro para posteriormente adaptar em outras marcas. Quanto é que custa a adaptação no carro? No caso do motor Volks refrigerado a ar, sai aproximadamente 7 mil cruzeiros. É o bom desempenho do carro movido a álcool? É, o desempenho dele quanto à potência, a força, é excepcional. Até o final do ano, as indústrias automobilísticas devem lançar no mercado carros com motor já adaptados para o uso do álcool. Jornal Nacional, São Paulo. 5 postos no Rio já tem uma bomba como esta com álcool hidratado. Mas para o consumidor carioca, fica difícil abandonar a gasolina. O carro movido a álcool precisa que o motor dele seja adaptado. Ainda não existem oficinas aqui no Rio para fazer essa adaptação. Por que ainda não existem as oficinas? Bom, nós estamos cortando o círculo vicioso. As oficinas interessadas poderão se cadastrar na Secretaria de Tecnologia Industrial. E a Petrobras não deu nem incentivo ainda a isso? O preço do álcool é 30% mais barato que o da gasolina. E o consumo situa apenas 10% a mais. Eu acho que isso já é um incentivo. Era uma época de declínio acentuado do preço de exportação do açúcar. O Brasil produzia muito para o mercado internacional. Então, quanto mais tivesse oferta, pior seria então as condições de preço. Vai mostrar como as fábricas já estão desenvolvendo os seus motores a álcool. A maior parte da indústria automobilística do país fica no ABC Paulista. Aqui são produzidos cerca de 3.700 veículos por dia, entre as fábricas Ford, General Motors e Volkswagen.
São essas mesmas 3 fábricas que já desenvolveram seus motores a álcool. Qual é a maior dificuldade enfrentada na adaptação de motores a gasolina para álcool? A maior dificuldade seria justamente o consumo. Que é mais alto? Que é mais alto que o da gasolina. Quanto mais alto que o da gasolina? A especificação do governo seria em torno de 25% a mais que similar à gasolina. Nós, em veículos, estamos em torno de 20% a mais. O álcool é indubitavelmente a espinha dorsal do modelo energético brasileiro. Esse é o meu pensamento hoje. Para poder resolver o problema de movermos nossos caminhões, nossos ônibus, nossos tratores e até os automóveis. E mais ainda, produzirmos tanto que dê até para exportar, permitindo que se misture álcool à gasolina dos países ricos e nos gerando, fazendo com que gere divisas para o Brasil. O engenheiro Jaime Rothstein afirma que o Brasil vai ter que produzir 30 milhões de litros de álcool por dia para abastecer todos os veículos. Por enquanto, a frota de carros a álcool ainda é pequena, mas o governo está prevendo ainda para este ano a produção de 250 mil carros a álcool e já tem muita gente interessada em comprar. E quem já andou num desses carros ficou muito contente com o rendimento do motor. Está tudo satisfeito. O comentário é que o álcool vai ser o aditivo do futuro. E a potência do motor? É a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Por enquanto, não há dúvida alguma que dá resultado. Não, tem bem mais potência. Ele não tem aquela arrancada que tem um carro a gasolina, mas depois que ele deslancha, é uma super potência. É bem mais possante do que a gasolina. E já tem muita gente de olho no Programa Brasileiro do Álcool. O arquiteto e pensador americano Buckminster Fuller, um homem respeitadíssimo em todo o mundo e que esteve agora no Brasil para uma série de conferências, disse que durante a Segunda Guerra a Alemanha só conseguiu resistir por mais tempo porque usou álcool nos veículos. Buckminster Fuller fez uma advertência muito grave. O período que estamos vivendo, disse ele, é uma espécie de vestibular para a humanidade. E usando a energia do álcool, nós temos a opção de passar nesse exame. Problema número 1, preço. Para competir com a gasolina, o álcool está sendo hoje altamente subsidiado pelo governo. Para cada litro que entra no tanque, o consumidor paga 2.030 cruzeiros, mas o governo tem que completar com mais 800 cruzeiros. Prejuízo previsto pela Petrobras até o final deste ano, 2 trilhões de cruzeiros. Problema número 2, superprodução. Vão sobrar 2 bilhões de litros de álcool este ano. A indústria automobilística brasileira já esgotou as possibilidades do uso do álcool. Hoje, praticamente, todos os carros de passageiros novos são a álcool. As estatísticas são claras. De cada 100 carros vendidos no mercado interno, apenas 4 são movidos a gasolina. Para resolver o problema do preço, o governo estuda a possibilidade de aumentar o preço do álcool em relação ao da gasolina. Para resolver o problema da superprodução, é possível que se decida aumentar a mistura de álcool na gasolina. As duas medidas são impopulares. Por isso, por enquanto, a única decisão é buscar mercados externos. Superprodução e alto custo é uma combinação perigosa que ameaça um programa que revolucionou o campo brasileiro. Nós estamos em uma das regiões canavieiras de São Paulo. Em 10 anos, o Proálcool triplicou a área de cana plantada em todo o estado. O Proálcool criou 500 mil novos empregos diretos. A construção e adaptação de 600 destilarias incentivou a indústria de máquinas. Mas isso custou ao país cerca de 70 trilhões de cruzeiros e uma queda na produção de alimentos. Esse aqui já é o álcool que a gente coloca em nossos carros. A ponta final de um plano, o Proálcool, que é considerado o maior esforço de substituição de petróleo feito em todo o mundo. Em cruzeiros está custando muito caro, mas em dólares é um sucesso. Foi este álcool que no ano passado conseguiu economizar 2 bilhões de dólares em divisas para o Brasil. Biomassa é uma forma nobre daquilo que movimenta o mundo, que é a energia. Sol, a energia do sol, esse fogo sagrado, essa coisa divina que é o sol. O girassol, eu planto a semente de girassol, 2 meses depois eu tenho a semente, esmago, tenho óleo, coloco esse óleo no motor ciclo diesel, trabalha com maior potência e limpo do que o óleo do petróleo. O girassol leva 2 meses, a cana-de-açúcar leva 18 meses. O petróleo propriamente dito, para se transformar em hidrocarbonetos, leva 400, 600 milhões de anos. Essa é a diferença.
brasileiro cai uma quantidade de energia equivalente a de 360 mil usinas de Itaipu, que é a maior usina do mundo. 360 mil Itaipus. Como nada existe sobre energia, sem energia, o nosso papel é absolutamente fundamental. Agora, a energia existe sobre o território, sobre a terra. Entretanto, essa energia é muito dispersa, é de difícil captação. Aí vem a natureza e dá a solução. Dá a solução. Essa energia é captada pelas plantas, retirando o CO2 do ar, que existe em grande quantidade, e da água. Ou seja, precisa um outro ingrediente, além do sol, da água. E o Brasil detém 24% da água doce do planeta Terra. O segundo é o Canadá, que detém apenas 14%, e grande parte do ano é gelo, é terra, não presta para nada.